esposa do nosso querido pastor William Viel, a mãe de Salomão, Helena e Bento, e hoje eles são da Junta de Missões, ao projeto que eles estão atuando, né, na Junta de Missões Mundiais, mobilizadores do interior de São Paulo, e já passaram pela Índia e provavelmente estão aí de malas prontas, provavelmente para Guiné-Bissau, não é isso? Isso. Então tá certo. E hoje eles estão lá em Campinas, não é? E também já tiveram, deixa eu ver aqui, em Estância Velha, no Rio Grande do Sul. Esse é então aí vamos dizer, o resumo, né, da história ou do currículo da nossa querida amiga Carol Vial. Ô, Carol, bom dia, querida, mais uma vez. Muito obrigado, viu, por ter atendido o nosso convite, né? O pastor William esteve com a gente aqui acho que há umas 2 semanas, Isso, foi? isso E, mesmo. isso, então. Então, obrigado por ter atendido o convite da gente, viu? Deus abençoe sua casa, sua família. Seja mais uma vez muito bem-vinda, né? Irmã Carol, a primeira coisa que a gente, né, eu até falei isso para o William também, a primeira coisa que a gente sempre pergunta para os missionários, né, que a gente tem a curiosidade de saber, né, porque a gente sabe que ser missionário é um desafio, acho que diário, né? Principalmente quando você está no campo mesmo ali e tal, é um desafio diário, né? Porque todo dia você tem ali uma história. É bom que você não tem rotina, né? Todo dia tem uma história nova. Todo dia tem uma história nova ali, todo dia tem uma experiência nova, né? Então, assim, quem está lá dentro, né? Assim, quem já está em missões, quem está atuando, né? Já está, né? Já está ali e tal, e a coisa está acontecendo, às vezes dorme até ansioso para que o dia amanheça, porque já tem ali algumas coisas agendadas para fazer, né? Alguém para visitar, alguém para conversar, enfim, uma palavra, uma ministração, enfim, uma experiência vai acontecer, você já dorme ali naquela expectativa. Mas a galera que está de fora, que ainda não é missionário, ou que tem um chamado, e que está, né, querendo ali naquele momento da oração, oh Deus, será que eu vou? Eu vou ter que deixar essas coisas aqui, os meus sonhos, os meus projetos, os meus isso, os meus aquilos, para ir para esse negócio maluco aí e tal. Aí as pessoas que estão do lado de fora, elas têm medo, né? Então, assim, algumas, né, que tenham medo, mas ela tem ali, né? Porque é uma experiência nova, e depois que ela passar pelaquela portinha ali, é mais complicado de ela voltar e tal. Então, assim, aí a pergunta é, né, que é a primeira pergunta que eu gosto de fazer para todos os missionários. Mulher de Deus, quem foi que te disse que tu ia ser missionária? Como é que você, né? Como é que foi esse negócio aí? Falar, meu Deus do céu, hoje eu recebi a confirmação que eu vou ser missionária e pronto, eu estou indo nesse negócio aí. Ah, que legal essa pergunta. Quem desperta as vocações é o Senhor, né? Deus quem fala com a gente. A minha Amém. experiência foi com 12 anos. Eu era mensageira do rei na minha igreja, lá na PIB de Saracuruna, na Baixada Fluminense, no Rio, porque eu nasci no Rio de Janeiro. Uhum. E lendo uma biografia missionária da organização Mensageiros do Rei, eu percebi que o movimento missionário de Deus envolvia pessoas comuns, porque na minha cabeça, acho que a gente criança vê o missionário pregando na nossa igreja, a gente Uhum. tem aquele desenho de que o missionário é quase um super-herói, é quase um semideus, né? E eu falava, meu Deus, tem que ser extremamente especial para ser missionário e tal. E Tem que ter quando eu li aquela superpoderes, né? tem que ter superpoderes, tipo, e eu não, sou só uma pessoa comum, então comigo não vai rolar isso, né? E aí eu lembro que lendo essa biografia, era a história de uma pessoa comum que se dispôs ao Senhor para ser usada com aquilo que o próprio Deus tinha colocado na vida dela de dons, talentos. E eu fiz uma oração com 12 anos dizendo: Senhor, se o Senhor quer usar pessoas comuns, eis aqui mais uma. Então eu estou disponível para que o Senhor use a minha vida, entendendo o campo missionário como uma possibilidade de ser usada pelo Senhor. E aí isso foi se confirmando no decorrer da minha história. Eu tive uma líder de Mensageiros do Rei, Tia Zilda, que já faleceu, e ela era uma missionária, e ela amava missões. Então, ela investiu muito na minha vida, ela me levava para os projetos Jesus Transforma. Então, a gente é sempre uma igreja que viveu muito missões e respirou isso. Então, foi muito natural e vendo Deus conduzindo minha vida para esse lugar. Aí minha primeira experiência missionária foi com missões nacionais, em Estância Velha, ainda solteira, como voluntária enviada pela minha igreja, e depois eu me casei e a gente foi para a Índia. Simples assim, né? Sabe? Distância velha para a Índia. Outra assim, né? Dois negocinhos bem parecidos, né? Coisa Distância velha. tranquila.
Mas aí quando você falou que foi para Estância Velha, ah, e o que que você identificou assim como a tua primeira experiência marcante lá em Estância Velha? Aliás, não vai ser essa a pergunta, depois você vai me responder essa. O que que você identificou quando você foi pela primeira vez, de dificuldade, né, para um missionário, por exemplo, quando você chegou lá em Estância Velha? O que que você, percebeu assim, falou: "Meu Deus do céu, achei que esse negócio aqui seria mais fácil, mas não, esse trem aqui vai dar trabalho". O que que você Acho que a primeira coisa que eu percebi, assim, foi a vastidão da necessidade e o quanto a gente parece pequeno diante desse cenário, de tanta necessidade, de tanta coisa para fazer, de tanta. E aí, me lembro do texto de Mateus 9, né? A seara é grande, poucos são os trabalhadores. Então, acho que o meu primeiro susto foi isso mesmo, tanto em Estância Velha, depois na Índia. Foi Hum, olhar para a realidade, para o cenário de dizer, Deus, mas eu sou tão pequena, é tão pouco que eu tenho para oferecer e parece que é tanta coisa que precisa ser feita, mas aí automaticamente a gente vê o Senhor ministrando ao nosso coração que Ele é o maior interessado na missão, que a missão é dele, é sobre o que Ele quer fazer, e que se cada um se envolver nessa missão e fizer a sua parte, a gente vai contribuindo para aquilo que o próprio Deus nos colocou para fazer. Então, ao mesmo tempo que veio esse susto, já veio o alívio de entender que eu estava no lugar que Deus queria, e era aquilo que eu tinha de recursos que eu tinha que colocar à disposição dele para que ele atuasse a partir disso. sim. E aí você ficou quanto tempo lá em Estância Velha? Estância Velha foi uma experiência só de 6 meses, que foi o que minha igreja se propôs. Eu fui para uma trans, e aí eu já respondo essa pergunta que você perguntou o que que te marcou, além de todo o trabalho, porque foi um projeto de plantação de igreja. Então a gente foi com a trans para começar o impacto na cidade para ter o culto de inauguração da igreja. Uhum. E foi muito legal, porque a gente foi para as escolas e tudo mais, mas o que me marcou foi que na segunda semana em Estância Velha, Deus falou comigo, você vai voltar para cá. Eu tinha feito 18 anos em junho e estava na trans em julho. Uhum. E Deus falou, você vai voltar para cá. E meus pais sempre foram cristãos, mas missões sempre foi um assunto muito delicado para o meu pai. Minha mãe sempre apoiou, orou por isso, entendia, mas meu pai falava, não, Deus, usa a filha daquele ali. A minha não. Eu tenho outros planos para minha filha que não envolvem missões. E eu lembro que Deus falou isso comigo. E aí eu falei, Deus, mas eu estou entendendo certo. Será que é coisa da minha cabeça? Acho que isso é uma coisa que sempre fica, né, na cabeça do missionário. Uhum. Será que eu estou ouvindo mesmo a sua voz? Será que é um desejo para o meu coração? E naquela mesma noite, na noite daquele dia, o casal de missionários de missões nacionais que estava lá me chamou e falou assim: Deus falou com a gente que você tem que voltar e a gente quer fazer o convite para que você volte, fique 6 meses aqui trabalhando com a gente. Aí eu falei assim, tá, mas a gente tem um desafio maior, que é orar agora pelo meu pai, porque meu pai autorizou com muito custo que eu viesse para ficar 15 dias aqui. 6 meses é uma outra conversa. Na época eu já tinha ingressado na universidade, falei, vou ter que trancar a faculdade para vir, então vamos orar, porque a Bíblia também manda honrar pai e mãe, eu não posso vir desobedecendo a orientação dos meus pais. E aí acabou o processo de trânsito, a gente foi numa caravana de ônibus do Rio para o Rio Grande do Sul, voltando de ônibus, eu vi meu pai encostado no carro, já assim que eu estava descendo, chorando, né? Eu falei, gente, eu não imaginava que ele ia sentir tanta minha falta assim, em 15 dias, chorando desse jeito. E aí, quando eu desci, fui abraçá-lo. Ele disse assim: meu choro não é de saudade, meu choro é porque Deus falou comigo enquanto você esteve lá. E eu sei que você está vindo só para terminar de arrumar suas coisas e voltar, que você vai passar uma temporada lá. Então foi muito marcante para mim perceber esse movimento de Deus, porque quando ele chama, ele vai juntando todas as peças desse grande quebra-cabeça para que a vontade dele aconteça na nossa vida. Então essa foi uma experiência muito marcante Que para legal, mim. que legal. E aí, depois você voltou de lá de Estância Velha e vida que segue no Rio de Janeiro. E aí, onde é que você conheceu? Porque você foi para a Índia, você foi com o William já, né? Ou você foi Já só? fui casada, Já não foi fui casado. casada. Isso. E Então, onde é que você eu, conheceu o meu amigo William? Eu conheci o William antes dele ir para o Radical. O William foi Radical África, da turma 3, e Uhum. ele foi fazer uma promoção na minha igreja. E ele que pregou na minha igreja. Então eu lembro que eu ouvi ele pregando, falei, que rapaz interessante, bonito, missionário, mas vida que segue.
ele estava indo para um projeto que a filosofia era não ter relacionamento, e ele foi Sim. embora, ficou 3 anos e meio fora do Brasil, e eu fiquei no Brasil, tocando a vida, projetos. Quando eu volto de Estância Velha, e a gente trocou alguns e-mails, assim, ele mandava aquelas cartas com notícias de oração, eu fiz amizade com algumas meninas e meninos da equipe dele. Quando eu volto de Estância Velha, um desses amigos em comum, que depois foi o nosso padrinho de casamento, mandou um e-mail contando que eles já tinham data para chegar no aeroporto do Rio de Janeiro, e era uma semana depois que eu chegaria de Estância Velha. E aí, nesse e-mail que ele mandou, ele falou assim: poxa, seria muito legal se você fosse lá no aeroporto ver a gente e tal. E eu fui no aeroporto com mais alguns amigos e buscar a equipe que estava voltando. Eles voltaram, a gente se reviu, conversou, e aí eu lembro que o William falou assim, ó, eu não vou namorar agora, nada disso, então se tem algum interesse, não é o momento. Só que algumas coisas foram acontecendo, alguns encontros inesperados foram acontecendo no meio desse caminho, da gente estar na mesma cidade, no mesmo tempo, e a gente foi se revendo, e aí a gente conversou bastante, e aí ele me pediu em casamento, ele nem me pediu em namoro, ele me pediu em casamento, e um ano depois dessa data a gente casou. E aí eu me casei com 20 anos E- com o William. Que Já tem legal. 14 anos isso. Olha aí, que legal. E aí vocês, depois que casaram, quanto tempo ficaram ainda no Brasil? Aí a gente ficou mais uns 4 anos, quase 5 anos, porque eu fui fazer faculdade. A gente foi morar no interior de São Paulo, porque ele é de Campinas. Uhum, Lá ele já começou a atuar como mobilizador da Junta de Missões Mundiais. uhum, Então, atuando ali, fazendo promoção missionária entre as igrejas batistas ali no interior. Aí eu uhum. fui fazer serviço social, ele foi concluir a faculdade teológica, e aí o nosso planejamento era formar na faculdade e ir para o campo. Só que aí Deus antecipou o presente, e no meu último ano de faculdade, o Salomão veio para nós, o nosso filho mais velho. Sim. Aí, quando o Salomão tinha 6 meses, eu descobri que Deus estava mandando o segundo presente, que era Helena, para É. nós. Então, eles têm uma diferença de 1 ano e 2 meses só. E Sim, aí, quando Helena fez 1 ano, que a gente foi para a Índia, que a gente foi enviado pela junta de... meu Deus. E já foram para a Índia, então eu lembro que o William falou isso mesmo, que as crianças eram pequenas, né? Isso. E estavam lá e tal. E vocês foram debaixo desse desafio. Agora, dentro da tua visão, quando vocês chegaram na Índia, né, que eu imagino que, primeiro que a cultura, o povo, a, a religião, que lá, acho que é na Índia, que acho que foi o William que falou aqui, que tem acho que 50 e não sei quantas religiões, parece que tem por lá, não é? Lá a principal religião é o hinduísmo, mas são bilhões de deuses dentro do hinduísmo. Então, tem Dentro, várias né? linhas Sim, dentro do hinduísmo de adoração. sim. Eu não sei se eu estou confundindo então a religião com a língua, não lembro. Ah, Ah, sim, são muitos dialetos, é isso mesmo. então. E aí, quando vocês chegaram. Aliás, acho que eu fiz essa pergunta para o William, mas eu não lembro o que ele respondeu. Por que a Índia? Vocês que decidiram ou foi uma oferta da junta? O que aconteceu? Foi uma orientação da junta, sim, Uhum. mas o meu marido fala que eu enganei ele, que assim, quando a gente chegou na Índia, eu sou muito parecida com uma mulher indiana. Eu só tive noção disso chegando lá, porque eu de fato era confundida e em alguns momentos eu sofri até retaliação, porque as outras mulheres diziam que eu tinha vergonha da minha cultura, por isso eu não falava hindi, que eu tinha vergonha do meu povo, que eu era uma vergonha para elas, e aí eu tinha que em muitos momentos mostrar o passaporte para provar que eu era brasileira. Mas quando eu era criança ainda, minha igreja sempre fazia teatro de missões, sempre teve campanha missionária, e eu sempre era indiana. Todas as vezes que eu pegava cartãozinho de oração, sempre meu cartãozinho pegava para a Índia. E eu nunca tinha parado para pensar nesse movimento de Deus até chegar lá e lembrar dessa história. Mas não foi um desejo, pelo contrário, quando a junta, antes da gente concluir a universidade, a junta já veio falando de Índia, muito por conta também da minha profissão como assistente social, porque foi para trabalhar no acolhimento institucional de meninas lá. Uhum. Então, quando ela vinha falando de Índia, eu lembro que foi uma resistência, porque na cabeça do meu marido, a gente queria atuar no Oriente Médio, que era a experiência de missões que ele tinha.
A Ásia nem estava no nosso radar. Mas a gente se abriu para a possibilidade de orar sobre isso e Deus, de fato, conduziu a gente para lá. Mas foi um desafio que a junta deu por conta do nosso perfil e da profissão. Sim. E aí a gente, quando chegou lá, viu que Deus queria que a gente estivesse lá mesmo. Foi um tempo muito bom, apesar de todos os desafios, a gente amou viver naquele país. Sim. Vocês ficaram lá quanto tempo mesmo? A gente ficou um ano, que foi o que a gente conseguiu de visto. A gente conseguiu um visto de estudante, porque a Índia é um país de perseguição religiosa, né? Não pode, é, você não entra como missionário. Então a gente foi com visto de um ano e a gente permaneceu lá nesse tempo. A gente voltou para o Brasil para trocar a categoria de visto e nisso, Deus mandou para a gente o caçula, o terceiro filho. E eu falo Deus mandou porque todas as minhas gravidez eu usava método contraceptivo. E engravidei mesmo assim. Então era plano de Deus para nossa casa, para nossa família. Então Deus mandou o Bento e a ideia, nosso planejamento era que quando o Bento tivesse 2, a gente voltasse para a Índia. E aí o Bento fez 2 e estourou a pandemia de Covid. E aí a gente então permaneceu todo o tempo de pandemia aqui no Brasil, Uhum. trabalhando aqui, servindo aqui, porque eu acho que isso é importante dizer, né? O missionário não é missionário quando ele está em algum país específico, né? O cristão deve ser missionário onde Deus o coloca. Então, enquanto a gente esteve no Brasil, a gente atuou no Brasil, serviu no Brasil, trabalhou naquilo que Deus confiou nas nossas mãos no tempo que estávamos aqui. E aí, quando a gente retomou a conversa de retorno, aí já foi com um novo desafio, que é Guiné-Bissau. Ah, legal. Então, vocês já estiveram já estiveram em Guiné-Bissau também ou não? Não, a gente está Ainda. preparando para ir Mas- até junho desse ano. Uhum. A gente tem ouvido muito de Guiné-Bissau e conversado com outros amigos missionários que já aposentaram e estiveram lá, alguns colegas que estão lá agora, que Uhum. vão inclusive nos receber quando a gente chegar no país. E Deus tem sido muito gracioso com a gente. A gente está num tempo de promoção aqui no estado do Espírito Santo, Uhum. para fazer esse período de campanha aqui. E eu já fui em 3 igrejas diferentes que tinham membros de Guiné-Bissau. Então, eu Uhum. tenho conversado com muita gente de Guiné-Bissau aqui nesse tempo, tem sido muito bom. Que legal. E voltando, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre Guiné-Bissau, mas Tá? voltando lá na Índia, aí quando vocês chegaram lá, o que que te impactou mais? Sim, a gente está num país, o Brasil é um país que tem pobreza, que tem miséria, que a gente vê um cenário social desafiador, mas a gente também conhece o tanto de política pública, o tanto de incentivo, o tanto de igreja que faz um trabalho social relevante, e aí a gente vê os impactos disso sendo minimizados. O que me chocou quando eu cheguei na Índia, e foi assim, o primeiro momento, a gente desceu do avião, aí já sentimos aquele calorão, né? Porque lá tem um calor especial. Aí o missionário que ia nos receber já pegou a gente lá no aeroporto, e no carro, indo até a casa dele, todo semáforo que a gente parava tinha no mínimo 10 crianças em cada, assim, nas janelas do carro pedindo alguma coisa para comer. E aí você imagina um trajeto de 40 minutos com vários semáforos e todo semáforo que a gente parava era um grupo diferente de crianças, de no mínimo 10, batendo nos vidros do carro pedindo comida. E eles faziam assim, food, 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 pedindo comida. Aquilo para mim foi um choque, assim, porque eu não imaginava a proporção disso, numericamente falando, assim. E eu falei, meu Deus, eu trouxe a gente para aqui, é muita necessidade. E isso se estendeu no tempo da nossa permanência ali. Eu lembro que toda vez que a gente ia comer alguma coisa na rua, naquelas barraquinhas que tem lá, e aí a gente falava assim, ó, hoje a gente vai pagar, né? Se alguma criança aparecer, a gente paga um lanche para ela. Aí a gente comprava para uma, duas, três. Quando a gente via, tinha umas 20 crianças ao nosso redor pedindo comida. Então, assim, é muita criança em situação de rua, mendigando. São muitas famílias inteiras em situação de rua. Você olha na Índia prédios, assim, luxuosos, lindíssimos. Do lado tem um terreno baldio e muitas pessoas morando nesse terreno baldio em condições insalubres, assim. E isso está estampado em todos os lugares onde você anda. Então, essa discrepância, essa necessidade foi uma coisa que me chocou bastante quando eu cheguei lá.
porque são em proporções muito maiores do que aquilo que a gente vê aqui no Brasil, até por conta da quantidade de população que tem lá, né? Então, isso me chocou bastante. A Índia hoje parece que já é o país mais populoso do É, mundo, é né? o país mais populoso. Lá atrás dizia que ela ia passar a China em 2030, mas em 2022 ela já ultrapassou. Não, ultrapassou, né? Não, As pessoas que eu conheço que já tiveram ali, todo mundo de fato mesmo fica chocado e impactado com com a situação, né, que existe na Índia, é terrível. E acaba que com isso não tem quem. Acho que o governo, né, não dá vencimento, né, vamos dizer assim, porque é muita gente, né, para alimentar e eu acho que pouco trabalho, né, enfim, não sei. Bom, e aí vocês chegando lá, como é que foi a atuação de vocês lá na Índia? Vocês foram para trabalhar em alguma igreja ou não? Só questão de relacionamento mesmo com comunidades? O que é que vocês fizeram para poder começar esse trabalho de missão lá? tá, nós fomos para um projeto específico que a Junta de Missões Mundiais já tinha lá, que é o Meninas da Índia, são casas-lares de acolhimento de meninas vítimas de violência sexual e filhas de prostitutas ali da Índia. Então, a polícia indiana faz o resgate dessas meninas, entrega, e lá são diversas casas-lares que existem, de várias organizações internacionais, cristãs e não cristãs, inclusive. E aí a Junta tem duas casas-lares lá e nós éramos uma dessas organizações que recebia, então, essas meninas a partir de 5 anos de idade. Então, elas são retiradas pela polícia e entregues para nós lá. Então, a gente foi para trabalhar especificamente com isso. Mas Deus nos surpreendeu muito, porque a gente foi com visto de estudante. Então, a gente estudava de segunda a sexta, numa escola de idiomas hindu. A direção da escola, os donos da escola eram todos hindus. E a gente descobriu, chegando na Índia, que a Índia é um polo de estudo de inglês por ser muito barato, mas não tem qualidade nenhuma, não indico. Quem está ouvindo aí, você pensa em inglês, não considere ir na Índia, porque é muito ruim a qualidade do inglês ali, muito ruim. É difícil até de aprender de fato, porque é bem ruim a qualidade do idioma. Mas a Ásia toda vai para a Índia para estudar inglês. E essa escola que a gente estudou, ela tinha muitos estudantes estrangeiros e a gente viveu muitas experiências significativas com Deus ali naquela escola, de poder livremente dentro da escola pregar de forma legítima, convidado pela direção da escola, por exemplo, para fazer um culto de Páscoa para os alunos, sem eles terem noção do que significa a Páscoa e a importância disso. Assim. Então, Deus fez muitos milagres ali na escola também. Então, a gente teve uma atuação na escola de inglês, foi uma grande surpresa, e teve a atuação com as meninas no projeto. E a gente frequentava uma igreja ali, que eu não vou saber dizer para você a denominação, que era uma igreja que não tinha placa, que funcionava num restaurante alugado e de vez em quando mudava de endereço por conta mesmo da perseguição religiosa para o nacional, né? Muito bem. Quando vocês chegaram na Índia, ou melhor, durante esse tempo, né, que vocês estiveram na Índia, lá atuando e tal, é, lá, como você falou, lá não tem igrejas evangélicas, né? Não tem igreja cristã evangélica, não, né? Tem sim. Algumas mais antigas têm até templo, porque há um tempo atrás o governo autorizou há séculos atrás, décadas atrás, a construção de algumas, mas elas não têm autorização para fazer reforma e tal. E tem algumas, a gente frequentava uma igreja evangélica, mas o que eles fazem? Eles alugam salão de hotel ou espaços de restaurante. Aí, às vezes, são 4, 5 pastores diferentes, e de hora em hora muda o pastor, muda a dinâmica do culto, ou é por escala, um culto no mês é de uma denominação de um pastor diferente que conduz, tudo isso para pensar mesmo nessa questão da proteção e da, do resguardo mesmo dos membros da igreja, por conta da perseguição religiosa que acontece com quem se converte, do hinduísmo para o cristianismo e do islamismo para o cristianismo. Muito bem. E na Índia tem também, como os muçulmanos, tem os radicais hindus também, assim, que perseguem Tem, pessoas e tal? tem É. sim. Hum.
O interesse do governo indiano é tornar a Índia um país 100% hinduísta, né? Hoje, quem está lá no poder é muito ligado à religião hindu, então, cada vez mais Uhum. eles estão organizando isso. Inclusive, em alguns estados foi aprovada a lei de anticonversão. Então, se alguém se converte, pode ser condenado à morte, até a própria família pode pedir a morte dessa pessoa, e isso não tem nenhuma sanção para quem faz a execução dessa pessoa, porque o interesse deles é mesmo manter o país um país hindu, até porque a religião hinduísta é uma religião que contribui muito para a manutenção das desigualdades sociais, porque ela justifica na religião o porquê que você tem uma vida miserável. Como eles acreditam em reencarnação, Uhum. eles acreditam que na vida você recebe um karma e um dharma. O karma é aquilo de ruim que você recebe, e o dharma é um presente dos deuses. Se você vive essa vida aceitando o seu karma, quando você morrer e reencarnar, na próxima vida você recebe um dharma, você recebe um presente. Então você vê as pessoas hindus de pobreza, de miséria, de sofrimento, literalmente só esperando a vida acabar para poder morrer e vir numa reencarnação com um presente, porque aceitou numa condição passiva a pobreza, a miséria e o sofrimento dessa vida. Então, é uma religião que contribui muito para justificar a pobreza, a desigualdade, a corrupção, tudo que acontece no governo. Porque a Índia produz muita riqueza, a Índia é polo de tecnologia e inovação, as grandes empresas têm polos ali, a TI, farmácia, descobri que quase toda a farmácia do Brasil, a matéria-prima vem da Índia. A Índia é uma grande exportadora de matéria-prima. Então, é um país que produz muita riqueza, só que fica concentrado na mão de alguns poucos que fazem uma má administração disso. Né? Além de ser uma superpopulação, também tem a questão da corrupção e dos desvios, né? Então, o hinduísmo contribui muito para que as pessoas aceitem isso de forma pacífica, entendendo que esse é o karma dessa vida e que se aceitarem isso na próxima vida vem com um presente, com um dharma. Então, vão viver um pouco melhor. E eles ensinam que se você recusa seu karma, ou seja, se você trabalha para mudar a sua situação nessa vida, aí quando você morrer, reencarnar, você vai vir pior na próxima vida. E aí ninguém quer uma vida pior do que a que tem. E eles conseguem fazer uma lavagem cerebral tão violenta na cabeça das pessoas que as pessoas não têm nem força para reagir, né, Não, contra o sistema, né? Porque elas engolem exatamente isso que eles falam, né? Eles ensinam e tal. É uma covardia, né? É, e aí tá. Mas assim, mas para estrangeiros, os estrangeiros podem praticar a religião lá, pelo menos por enquanto, ou não? Os estrangeiros também correm risco de terem, de serem perseguidos, alguma coisa desse sentido? sim, quando geralmente, assim, a gente tem liberdade para ir na igreja, o que as pessoas na Índia não podem saber é que somos missionários. Então, todo mundo sabe que a gente é cristão, mas não entende que todo cristão é missionário. Então, na cabeça deles são duas coisas diferentes, né? Uhum. Então, as pessoas sabiam que éramos cristãos, mas não que a gente tinha uma intenção de evangelização ali no país. Porque o governo indiano, uma vez que sabe que você é missionário, ele vai te dar um prazo de 7 a 15 dias para se retirar do país. Então, eles convidam o estrangeiro a se retirar, e aí você não tem visto renovado, né? Você não consegue entrar de novo no país. Então, por conta de políticas internacionais e tudo, com o estrangeiro é muito isso que acontece. É um convite do governo. A polícia bate na sua porta, né? E fala, ó, eu sei o que vocês estão fazendo aqui, então vocês têm 15 dias para arrumar suas malas e ir embora do país. E aí, no dia de ir embora, no dia marcado, eles vão lá, a polícia, escoltam você até o aeroporto e te mandam embora para o país que você tem como destino a partir disso. Então, para o estrangeiro, é muito difícil essa retaliação, essa sanção direta, quando é pego pela polícia, pelo próprio governo. O risco para o estrangeiro é de algum radical que não tem nenhuma ligação com a polícia, que não tem nenhuma ligação com o governo, né? Que é a mesma coisa que a gente vê acontecendo com esses grupos radicais islâmicos, né? Eles apresentam um risco para qualquer um, seja estrangeiro, seja nacional, seja qualquer um. Mas se você é pego pelo governo, aí você é convidado a se retirar, por conta mesmo dessa gestão das políticas internacionais e das boas relações que os governos tentam manter. Sim. Mas vocês vieram numa boa, né? Não Não, a foi. gente veio numa boa, porque Uhum. o visto venceu, a gente veio. A gente teve a visita da polícia no nosso apartamento algumas vezes, então eles iam lá sondar, o que que vocês estão fazendo aqui? Vocês estão estudando? Qual é o endereço da escola?
até para ver se de fato a gente estava estudando. Então eu lembro que eu nunca vou esquecer dessa vez que a polícia interrogou a gente, falou assim: "Viu, vocês estão em quatro aqui na Índia, com dois filhos pequenos e ficam estudando, não trabalham. Quem que sustenta vocês? É a família de vocês?" Eu falei: "Sim, nossa família." A gente falou: "Então vocês têm uma família grande e rica, né? Muito grande e muito rica. Nossa família é." E de fato é, né? A nossa família de Deus é grande e é rica. E ela que estava mantendo a gente lá. Então foi divertido. Depois a gente riu disso. Ele falou: "Sua família deve ser muito grande, muito rica mesmo, para manter vocês aqui um ano sem trabalhar." Eu falei: "Sim, somos de uma família muito rica e muito grande mesmo." Não gostamos de ostentar, mas somos muito ricos. Não, somos Então, muito ricos. Das misericórdias de Deus, então, então, bastante. nem se fala, né? Porque para eles lá, inclusive, tem isso, né? Porque o rico normalmente é muito ostentador, né? Pelo menos a imagem que a gente tem assim daqui, daqui nos filmes, nas coisas que a gente vê de lá, né? A galera que é rica é ostentador, né? Então, e é onde tem Sim, esse contraste assim absurdo, né? Que o cara tá lá andando sei lá, numa Ferrari e a criança pedindo esmola ali na Ferrari, né? Então, assim, tem é isso aí. esse contraste muito grande. Eles são esbanjadores mesmo. Eles têm que mostrar riqueza. Então, as mulheres sempre vão estar adornadas em muito ouro, com roupas com muito brilho, elas sempre muito bonitas, que a cultura também diz que a mulher é o espelho do marido. Então, se a mulher anda desleixada, o marido não cuida bem dessa mulher. Então era engraçado, porque eu sou uma pessoa que não sou muito do brilho, não sou muito do dourado, gosto mais do prata e tal. Minha professora de inglês vivia dizendo: "Você se veste igual as pobres aqui do meu país, e você é estrangeira. Puxa vida, vamos comprar umas roupas com mais brilho, cor." E falar assim: "Não é meu perfil, eu prefiro uma coisa mais discreta." Mas elas falavam que eu me vestia mal para uma estrangeira que morava na Índia, que eu tinha que ostentar mais. Tá na moda agora o pessoal consultar a paleta de cores e tal, essa Pois coisa é. toda, né? Então lá na Índia você já estava pressionada a fazer essa consulta então por lá, né? Ai, pois é, já queriam que eu andasse numa paleta, mas a paleta de lá era bem cheguei, pink, Deixa- laranja, tudo bem Estilo colorido. Joelma, né? É isso, tudo bem colorido, muito brilho. Extravagante, né? Tinha dia que a gente andava na rua, dava vontade de pôr o óculos de sol, mas não era por causa do sol, mas era o reflexo do sol no tanto de Meu brilho da Deus. mulherada lá. Meu Deus do céu. Carol, como é que era a questão como é que é a questão, como é que era nada, como é que é, né, que continua a vida lá. A questão de, por exemplo, onde existe miséria, normalmente também existe violência, roubo, furto e tal. Isso também é muito forte lá ou existe uma lei também severa por conta disso? Desculpa, cortou um pedacinho. Só Sim. ouviu onde você estava e aí Sem, cortou. sem problema. O que eu estava perguntando era o seguinte: a gente sabe que onde tem miséria, onde tem, né, ali a escassez e tal, normalmente acontece furto, roubo, né? Eles são muito severos para isso também, para a questão de punição dessa coisa lá. Como é que é isso lá? Sim, eles são bem severos. Se alguém é pego furtando, pode correr o risco de ter a mão cortada. Então, além de ser preso e tudo mais. Então, assim, você vai ver, assim, se você esquece alguma coisa num lugar, uma pessoa vai passar a mão e vai pegar. Mas é difícil ter essa coisa do assalto, de te abordar. Isso é muito difícil, porque tem punições bem rígidas para isso, diferente da violência contra a mulher, né? Então, você vai ver na Índia ondas de estupros acontecendo, muita violência contra a mulher, porque não tem nenhuma lei que protege a mulher. Mas roubo, esse tipo de coisa, não. Tanto que recentemente estourou na mídia uma brasileira que estava lá com seu marido, não sei se Uhum, você acompanhou, eu vi. e sofreu um estupro coletivo lá. Porque é muito difícil ter sanção. É que eles foram para uma mulher que é uma digital influencer e ela botou a boca no mundo, porque tem a cultura da vergonha, né? Então, se a Uhum, mulher sofre, ela, em alguns casos, dificilmente ela vai querer falar disso, porque de alguma maneira vão conseguir reverter para a culpa ser dela. E uhum. aí, raramente o responsável pela ação é responsabilizado, é punido pelo crime que cometeu. Então, você vai ver mais casos, ouvir mais casos de violência contra a mulher.
na Índia. A gente presenciou, assim, de dia, a gente descendo a rua do prédio que a gente morava, tinha um casal dentro do carro e o cara estava tacando a cabeça da mulher no vidro do carro. E aí o meu marido foi, bateu na porta do carro e falou, não, não, não pode fazer isso, porque eu, como mulher, jamais poderia, porque era capaz de não parar de bater nela e começar a bater em mim, né? Uhum. Mas aí meu marido, como homem estrangeiro, aí ele foi lá, bateu na porta e falou, você não pode fazer isso. Aí o cara deu uma discutida assim, arrancou o carro e foi embora. Então, assim, você vai ver essas sinais da violência acontecendo de forma um pouco mais escrachada no país. Mas, sim, eu andava sozinha na Índia, nunca me senti insegura, vulnerável, mas dentro de horários, né? Eu não andava à noite sozinha, sempre ia em ruas mais movimentadas, procurava não ficar em ruas que eu via que tinha menos movimento, a gente tinha um cuidado. Então, Uhum. assim, nesse 1 ano eu vivi muito bem, não me senti presa, eu conseguia circular pelo país, pela cidade, tranquilidade. Eu e, inclusive, outras missionárias solteiras da junta que estavam lá também, a gente saía juntas e tudo mais. Mas você vê que tem uma tensão Sim. no ambiente. E agora voltando para coisa, para experiências, né, de vocês lá na Índia e tal. Além de, né, que eu acho que todo dia era uma experiência marcante na vida de vocês por lá, né? Mas eu queria que você trouxesse para gente alguma experiência que marcou, sim, a tua vida, a tua família, né? Experiência boa ou experiência que, né, que também te assustou. Porque nesses países normalmente é comum, né? Você ter aí alguma experiência que vai, que de alguma forma te pega de surpresa e você fica ali meio que assustada, meio que, né, pezinho atrás. Acho que são muitas coisas que a gente viveu. Sim, 1 imagino. ano parece pouco, mas para a gente foi muito intenso. Parecia que a gente vivia assim, meses em um dia, porque era muita informação. A Índia é um país de muito agito, então era muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, muita coisa para absorver, então foi intenso. Eu acho que o William compartilhou bastante coisa do que a gente viveu no projeto com as meninas. Ele contou algumas histórias que ele compartilhou comigo. Ele falou assim: Ó, isso aqui eu já contei, isso aqui eu já contei, se eu não contar Aham. de novo. Mas eu acho que a experiência que eu vivi na escola de idiomas, por ter sido uma surpresa, porque a gente não tinha nenhuma intenção de fazer nada ali. A gente foi ali para estudar inglês, ponto. E aí a gente vê o movimento de Deus. Então, na minha sala tinha uma moça da Mongólia. A Mongólia é um país comunista extremamente fechado, que você não consegue entrar, né? É extremamente, para vocês terem noção, a Mongólia não tem redes sociais. Então, essa jovem que estava lá, ela era funcionária do governo da Mongólia e ela foi mandada pelo governo para estudar inglês na Índia. Então, ela foi conhecer o WhatsApp, Instagram, essas coisas na Índia, porque ela nunca tinha ouvido falar disso. Meu Então, a Deus. gente tinha alguns muçulmanos, e ela era budista, alguns muçulmanos do Cazaquistão, alguns japoneses, alguns ateus da Tailândia. Então, tinham 35 alunos na minha sala. Então, dois eram brasileiros, duas brasileiras, eu e mais uma moça brasileira. E o resto era indiano, japonês, chinês, Cazaquistão, Mongólia, Tailândia, Vietnã. Então, tinha toda essa galera junto ali. E de inúmeras religiões. Quando a coordenadora me chamou e disse assim, vocês têm uma postura de muito respeito com a gente. Por quê? Como é uma escola de idioma, que os donos são hindus, em muitos momentos, alguns trabalhos da escola tinham relação com a religião, assim, de informação. Vai chegar o Festival do Diwali, que é um festival de um deus, e a gente quer que vocês escrevam um trabalho sobre o Diwali. E a gente precisava conhecer essa religião, porque a nossa intenção era a evangelização dessas pessoas. Então, era importante entender a religião, o hinduísmo. Então, a gente fazia esses trabalhos a título de pesquisa, de maior ampliação de conhecimento. E entregava esses trabalhos. E todo mundo sabia que nós éramos cristãos na escola. Então, essa coordenadora nos chamou e falou assim: vocês sempre tiveram uma postura de muito respeito. Vocês nunca se recusaram a fazer nenhum trabalho que a gente pediu na escola, mesmo que fosse sobre uma prática que é da nossa cultura. E eu ouvi dizer que a Páscoa é um feriado importante para os cristãos. É verdade? Eu falei, é verdade. E aí ela disse assim, você pode então, eu pensei da gente fechar a escola e convidar todos os alunos, os diretores da escola, todo mundo, para vocês Meu Deus. contarem por que a Páscoa é importante para vocês. Pode ser? Eu falei, pode.
Podemos fazer um teatro? Ah, pode fazer um teatro. A gente organizou um teatro. E aí, o meu professor de inglês, ele era cristão ali naquela escola. Era o único cristão ali. Ele era um cristão meio 007, assim. Uhum. Mas ele ficou sabendo e falou assim, vamos fazer um teatro com a turma do básico e tal. E aí você conta antes a história da Páscoa pra gente, e a gente divide os personagens. E aí eu fui para minha sala e contei a história da Páscoa. E lá na sala já teve muita gente emocionada, porque nunca tinha escutado essa história. E aí a gente começou a dividir papéis, né? Porque aí se tornou um trabalho da turma. Uhum. E aí eu lembro que um dos meninos que era da Tailândia, que era ateu, falou assim, esse personagem de Jesus tocou meu coração, eu posso encenar Jesus? E aí as meninas muçulmanas, eu queria chorar aos pés de Jesus no teatro, porque como que ele pode ter feito um sacrifício desse? Então foi uma coisa, e aí no dia a gente fechou a escola lotada, a gente apresentou o teatro, depois pôs cenas do filme Paixão de Cristo, e isso durou meses, assim, de gente procurando a gente lá na escola, dizendo assim, eu nunca tinha ouvido falar, eu nunca soube que existia um Jesus, eu fui para o Google pesquisar e descobri mais coisas, vocês não contaram isso da história, você... Então, assim, teve uma repercussão. A partir disso, essas duas jovens, a da Mongólia e do Cazaquistão, começaram a caminhar mais perto e pediram para participar dos nossos momentos de devocional. E aí a gente conversou em equipe e falamos, vamos trazer elas. Então a gente passou a fazer as devocionais da equipe em inglês e elas vinham e estavam com a gente. E no dia que a gente foi embora da Índia, a moça do Cazaquistão me abraçou e disse assim, eu nunca pensei em ser amiga de um cristão. E agora eu tenho uma família cristã. Vocês são a minha família. Então, a gente viveu muitas experiências legais de ver o cuidado de Deus e a abertura que Deus proporcionou, porque essa moça da Mongólia voltou para a Mongólia com a semente plantada no coração dela, ela participou de muitos devocionais, ela ouviu a história de Jesus, e o Espírito Santo, a hora que quiser, vai fazer essa semente brotar, e Deus sabe o que ele pode fazer através da vida dessa jovem ali naquele país que é tão fechado. Então, foram experiências que foram surpreendentes, porque não estavam perto de nada do que a gente planejou viver ali. Então, acho que para mim essa foi a grande surpresa. A gente foi para trabalhar num projeto com as meninas e colhemos muitos frutos disso. Amém. Mas colher frutos da escola, que deu visto, foi algo surpreendente para a gente, porque a gente não planejou, não sonhou com isso. E vocês têm contato dessas meninas ainda? Ou... Tenho. Da que foi para a Mongólia, não, né? Porque como o governo proíbe, ela não tem mais nenhuma rede social, não tem. Mas a do Cazaquistão, sim, nós nos falamos sempre. Ela sempre pede notícias da nossa família, sempre manda notícias dela, e a Elas gente estão, se acompanha nas redes sociais. elas Então, estão ela, mais lá ainda não? Estão na Índia não, ou já ela foram? está no Cazaquistão. Sim. E a Ela outra? voltou para o Cazaquistão. E a Outra. outra voltou para a Mongólia. Uhum. Voltou. E o resto da galera também voltou para o Japão, voltou. Todo mundo já voltou para os seus países. Alguns a gente ainda tem contato. Sim. E vocês pensam também um dia voltar ainda na Índia ou não? Temos esse sonho. A gente deseja muito um dia voltar. Até porque muitas das meninas do projeto, que eram adolescentes quando a gente estava lá, já cresceram, estão adultas, concluíram sua universidade. É, elas tinham 17 anos, 16 quando a gente estava lá. Então, a gente acompanha, a gente tem a maioria delas no Instagram, então elas mandam vídeo. Esses dias uma delas fez chamada de vídeo dentro da igreja. Ó, tô aqui na igreja, olha o culto. Ou no ônibus indo para a Legal. igreja, a gente mantém contato com algumas delas. Sim. Toda vez que a gente conversa, é unânime o pedido. Quando vocês voltam, a gente está com saudade, a gente quer conhecer o Bento, o Salomão está enorme, vem para cá. Então, elas sempre escrevem, estão com saudade, querem nos ver. Então, a gente tem o desejo de voltar, inclusive para reencontrar essas meninas que Deus reescreveu a história. Amém. Nem que seja para passar umas férias, né? Nem que seja para passar umas férias. É isso. Muito bom. E aí, Carol, e quando chegou a hora de vir embora, como é que foi esse momento, hein? Foi difícil, mas não foi tão difícil, porque a gente achou que ia vir para ficar 3 meses. Ah, sim. E a gente nem desfez a casa lá. Quem foi desfazer a casa para a gente foi uma outra missionária, que aí doou tudo. Eu falei, doa tudo, das coisas pessoais, roupa, brinquedo das crianças, ela manda tudo para o projeto, as roupas das meninas mais velhas vão conseguir usar, dá tudo para elas, né? E aí
os móveis a junta guardou num depósito e depois acabou indo para uma outra família missionária. Então, a gente veio para ficar 3 meses no Brasil. Nesses 3 meses, por conta de demora de documentação, viraram 6 meses. E nesses 6 meses, Deus mandou o Bento. Então, foi um processo. Então, a gente viveu um luto, porque a gente veio para não ficar, a gente veio só para organizar algumas coisas aqui e voltar para nossa casa. Eu lembro que quando a gente veio, a gente falou para os nossos filhos: ó, a gente vai para ver a família, né, matar a saudade, tirar o documento e voltar para casa. E depois que ele visitou a família toda, ele falava assim: mãe, já vimos a família toda. Quando a gente volta para nossa casa? Quando a gente volta para nossa casa? Porque para ele, a casa dele estava lá. Então, foi um processo de luto que a gente viveu, mas eu lembro que quando bateu o martelo que a gente ia ficar os 2 anos aqui até o Bento ter... Aí, é isso. Então, os 3 meses viraram 2 anos. Então, doeu, mas era aceitável, são 2 anos. E depois os 2 anos se estendeu por mais 3, né, de pandemia. E aí depois a gente não volta mais para a Índia. Mas nesse tempo a gente já tinha entendido que não voltaria mais mesmo. Então, foi surpresa agora a Guiné-Bissau. Quer dizer, Guiné-Bissau foi surpresa, mas não ir para a Índia não foi uma surpresa. Mas, enfim, eu lembro que quando a gente estava sofrendo, eu falei com Deus: Deus, o Senhor me levou lá, eu me peguei as meninas, algumas já me chamavam de mãe, né? O que vai ser dessas meninas agora e tal? E aí eu nunca vou esquecer de Deus falando para mim: viu, você chegou lá, você ficou 1 ano lá. Quem cuidou dessas meninas antes de você chegar lá fui eu. E quem vai continuar cuidando dessas meninas sou eu. Muito mais interessado na vida dessas meninas sou eu do que você. Então, viva o que eu quero que você viva. Então, aquilo para mim foi um descanso, assim, de tá bom, Deus, a missão nunca foi sobre mim, sobre os meus sonhos, sobre os meus desejos, mas é sobre aquilo que o Senhor quer fazer, então não pode ser diferente agora. Então, a gente entendeu mesmo o movimento de Deus, e eu sou grata a Ele pelo tempo que a gente passou aqui no Brasil, porque Ele cuidou da nossa família, tratou o nosso coração e nos deu mais instrumentos para o lugar que Ele vai nos mandar, para que a gente estivesse mais preparado para o que Ele quer que a gente viva. Sim. Guiné-Bissau, o idioma lá é português, né? Ou não? É português, mas assim, só 15% da população fala, né? O dialeto mais falado é o crioulo. Não é uma língua reconhecida como oficial, mas é a língua que toda a população fala. E é uma variação do português de Portugal, então a gente imagina que não vai ser uma coisa tão difícil Uhum. assim para a gente aprender, diferente do hindi, né? Que era muito difícil e a gente nem ousou tentar aprender. A gente ficou só no campo do inglês mesmo. Mas tem o desafio do crioulo para aprender e muito provavelmente a gente vai ter que aprender a se virar aí com o francês, porque Guiné-Bissau é o único país do meio de todos os países ali que foram colônia da França. Uhum. Então, os países no entorno são todos de fala francesa. Então, a gente entende que talvez seja importante a gente aprender a se comunicar no francês, mas o primeiro alvo é o crioulo. Sim. Você falou lá no início, eu acho que você falou lá no início, por que mesmo Guiné-Bissau? Sim, a gente vinha orando e pensando, e a junta também pensando e orando sobre isso, e aí, por conta do perfil da nossa família, eu acho que assim, eu vejo como um cuidado mesmo. Então, Uhum. quando a gente teve a reunião para a junta apresentar para a gente esse novo desafio, para a gente se dispor a orar por isso, a conversa com o pastor Alexandre, o gerente de missões, foi assim: ó, nós ouvimos os desejos de vocês e a gente começou a pensar sobre isso. E aí tem alguns pontos. O primeiro ponto, nós já mandamos famílias com filhos na idade dos seus para Guiné-Bissau. E as crianças cresceram muito bem ali. Então, hoje são todos estudam na universidade e querem ser missionários, voltar para o campo missionário. Então, esse é o primeiro ponto. São crianças que amaram o país, que construíram relacionamentos e viveram bem ali. Então, é um país bom para a família. Segundo ponto, o William gosta muito de trabalhar com muçulmanos, e a maior religião de Guiné-Bissau é o islamismo. Então, vocês vão atuar com muçulmanos, que é um desejo do William, que ele gosta disso também. E o terceiro ponto é que a Carol é assistente social e a gente tem uma necessidade, e eu sempre trabalhei com prevenção à violência sexual, prevenção e intervenção de violência sexual contra criança e adolescente. E Guiné-Bissau tem uma prática disso, né? Eles fazem a circuncisão
feminina e masculina, a mutilação, né, da genitália feminina. E aí muitas crianças morrem nesse processo, porque eles vão para o meio do mato com cacos de vidro, fazem isso porque está ligado, né, à religião ali. Então é muito desafiador. Além disso, Guiné-Bissau hoje é um dos países que tem a maior incidência de tráfico de crianças para fim de tráfico de órgãos e tráfico sexual, porque como é um país muito pobre, de poucas políticas públicas, intervenções, né, de olhar para a criança, e de população também é grande, eles têm bastante filhos e muita pobreza, então não dá conta de cuidar, então as pessoas entram lá e facilmente pegam as crianças e levam para as fronteiras. Então a gente vai para Bafatá, que é no interior de Guiné-Bissau, onde já tem um trabalho da junta ali. Então tem um colégio batista com 1.200 alunos, onde os nossos filhos irão estudar. Esse colégio foi fundado pelo pastor Joé de Venturini, que foi um missionário pioneiro ali em Guiné-Bissau. Uhum. Lá tem uma clínica médica, uma clínica odontológica. Eu brinco que Deus foi cuidadoso. Só tem 5 dentistas no país, um deles é missionário da junta. Então, ele está garantindo até o nosso sorriso bonito ali, ali em Guiné-Bissau. Então, a gente vai para essa região onde já tem algumas iniciativas de trabalho começadas para apoiar o que já acontece e para pensar, então, em outras estratégias. A ideia é que a gente atue com plantação de igreja nas vilas e aldeias, ali no interior de Guiné-Bissau, treinamento de líderes e projetos sociais ali. Sim. E Guiné-Bissau também tem perseguição religiosa? Não, assim, o governo, você não tem esse rigor, tanto que a gente usa o nosso nome, não precisa de pseudônimo, fala abertamente do país, então a gente consegue pregar o evangelho livremente. Você vai ter retaliação por parte do próprio povo, que não quer que outras pessoas se convertam. Então, alguns missionários que foram para lá antes contam de pessoas tentando fazer feitiçaria, bruxaria, para de alguma maneira os missionários deixarem o campo, mas em todas essas coisas fica evidente o cuidado e a fidelidade de Deus, né, no cuidar da família missionária. Então, tem essa retaliação que não é uma coisa direta, é uma coisa velada, porque um país de muito ocultismo, né? Eles Uhum. Guiné-Bissau, estudando um pouquinho sobre o país e conversando com alguns missionários que atuaram lá e já estão aposentados, eles falam que ele é conhecido como turismo para cura, para ocultismo, então tem muitos curandeiros, muitos feiticeiros, então outras pessoas saem da África para ir para lá, para ter essas curas espirituais, assim, então tem esses desafios aí, Um que país não bem são místico, no caso, né? isso, bem místico, bem místico. Então, muitos daqueles vídeos que circulam na internet, daquelas palhas sozinhas, se movendo, tá, são Uhum. coisas que acontecem ali mais para o interior e para as aldeias de Guiné-Bissau. Sim. Muito bem. E aí, e os teus filhos, no caso, eles. Hoje o Salomão está com quantos anos? 10 anos. 10 anos, ainda é criança, né? Ah, É. e eles, assim, eles sabem já que estão. Quer dizer, saber eles sabem, com certeza, mas assim. Como é que tá essa expectativa deles e tal? Eles sabem desses desafios? Também vocês já chegaram a passar para eles que serão desafios diferentes, né? Porque vocês vão para lugares chocantes, né? Para lugares onde também reina ali a extrema pobreza e diferente lá da Índia, a Índia também tem um contraste e talvez Guiné-Bissau não tenha esse contraste, né? Assim de Uhum, rico e pobre, muito pobre, né? Lá eu acredito que reina mais mesmo é a pobreza. Quem é classe uhum, média lá já está bem demais, né? uhum. E vocês já conseguiram passar isso para as crianças? A gente sempre envolve as crianças, então, assim, Uhum, missões não é um assunto em casa só quando a gente está no campo, então é um assunto de todos os dias, né? Então a gente ora por missões todos os dias, a gente fala da importância. Os nossos 3 filhos falam que serão missionários, que entendem de Deus um chamado para a vida deles. Meu mais velho fala que vai atuar entre muçulmanos, que quer ir para o Oriente Médio, a minha menina fala de Austrália, e o caçula ora Oriente Médio, ora Austrália, porque ele é o mais novo e ele quer estar com os irmãos. Então, uma hora ele está com o irmão, outra hora ele está com a irmã. Mas eles falam desse chamado missionário, eles falam de ter profissões para dispor a serviço do Senhor. Então, é bem legal já perceber esse movimento missionário no coração deles. uhum, A gente tem um entendimento como família, Elber, de que quem dá o tom é muito a gente. Se a gente olha a missão de Deus como
sacrifício, um peso, né? Puxa vida, eu não tive escolha, fui escolhida, né? Escolhido não escolhe. Nossa, que difícil. Eu acho que a criança absorve esse tom. A gente não enxerga a missão dessa forma. A gente fala assim, caramba, apesar de quem eu sou, os pecados que Deus trata no meu coração, Ele ainda me convida a ser parte do que Ele está fazendo no mundo. Isso é incrível. Puxa vida, Deus, o Senhor podia escolher qualquer um e o Senhor me chamou para isso, é um privilégio. Eu não tenho nem roupa para esse evento, sabe? Então, para a gente é muito legal. É muito legal estar no campo, é muito legal viver para Jesus, é muito legal fazer parte do movimento de Deus no mundo. Então, eles enxergam a missão desse lugar, que não é romântico, porque a gente vê vídeo de Guiné-Bissau, fala da realidade, mas de entender que a gente nunca vai ser feliz se a gente não estiver em obediência a Jesus. E que Jesus quer que a gente esteja em Guiné-Bissau. Então, quando a gente contou para eles que seria Guiné-Bissau, a resposta do meu filho mais velho foi assim: mãe, Deus tem que ser conhecido em todas as nações, e se Ele quer usar a nossa vida em Guiné-Bissau, vamos embora para Guiné-Bissau. Recentemente, a gente estava no shopping com eles no cinema, aí eu saí para ir no banheiro e meu marido ficou com eles lá na praça de alimentação, pensando que ia comer. E aí ele falou assim, viu, criança, vocês gostam de um cineminha, né? Ele, sim, vocês gostam de um shopping, sim. Então, Guiné-Bissau não tem shopping, Guiné-Bissau não tem loja, Guiné-Bissau não tem cinema, Guiné-Bissau não tem... E aí ele foi falando uma lista de coisas que a gente já conversou com eles de que não tem lá. E aí, quando ele terminou a minha do meio, virou para ele e falou assim, mãe, pai, Guiné-Bissau realmente não tem nada disso que você está falando. Mas tem um povo lá que ainda não conhece a Jesus e precisa conhecer. E Deus quer usar a nossa vida para isso. Então, as crianças estão muito envolvidas nesse processo com a gente, muito felizes, apesar de saber que vão ter que lidar com a saudade, que vão ter que lidar com a ausência de algumas coisas que lá não tem, mas sabendo também que vão experimentar outras tantas coisas novas, de novidade. Então, a gente olha para os desafios da missão, mas a gente valoriza muito mais os ganhos da missão. Que eles, como crianças, vão ter um acesso à cultura, uma visão de mundo, um repertório linguístico, tanta coisa legal disso, e além disso, mais do que tudo isso, vão poder ver a manifestação de Deus num lugar que precisa tanto, assim, é um presente. Então, eles enxergam desse lugar, a gente vai sentir falta de muita coisa, mas Deus tem tanta coisa para fazer lá e quer usar a nossa vida, que bom, né, que a gente está indo. Então, eles estão muito animados, o Bento, então, muito, porque ele fala que não é justo só os irmãos dele terem ido para o campo missionário e ele não. Então, é a vez dele ir para o campo agora. Então, eles estão bem animados para esse novo tempo com a nossa família. Muito bom. E você já tem data já para irem, não? Junho Junho. é um mês que a gente está se organizando aí, é o mês máximo, né? Para a nossa ida é junho. Legal. Muito bom. E lá, então, como você falou, vocês vão atuar diretamente numa escola, é isso? Lá tem uma escola, que é o Colégio Batista. Então, a gente imagina que a gente vai apoiar no Colégio Batista, né? Mas a ideia é que a gente chegue lá, apoie o que já tem acontecido, mas perceba o movimento das necessidades para pensar em projetos e estratégias para ser resposta a essas necessidades. Então, a ideia é não ficar só no que já tem, mas expandir a visão para coisas novas, mas dentro do movimento mesmo que Deus for dando e que as pessoas ali forem sinalizando como importantes, tanto os missionários que já estão ali, tem um casal de missionários da Junta em Guiné-Bissau, em Bafatá, tem um na capital, em Bissau, mas tem um em Bafatá, que é a cidade que a gente vai, que vai nos receber ali, que é um outro presente de Deus. Eles estão aqui no Brasil em promoção e nós estamos juntos no Espírito Santo. Então, a gente tem conversado muito com eles, que vão ser o pastor Fred, né, que vai ser nosso vizinho de parede ali. Então, tem sido muito bom. Então, a ideia é apoiar coisas que já acontecem, mas pensar em coisas novas ali para o país. Sim. Eu não sei se você já me respondeu aqui, não sei se eu te perguntei, se você já me respondeu. Lá tem igrejas também, né? Lá tem. Tem. Para igreja, né? Em Bafatá tem uma igreja batista, que a gente provavelmente apoie no início, porque esse período inicial vai ser para entender mais a cultura, aprender a língua, apoiar o que está acontecendo, e depois de um tempo inicial de adaptação que a gente vai começar a pensar. Mas a ideia, a proposta da Junta é plantação de igreja em aldeias e regiões que
não tem trabalho batista ainda. Muito bom. Muito bem. Meu Deus, a hora voou. São 11 horas e 7 minutos agora, né? 11 e 7 na nossa capital aqui, horário de Brasília. Missionário, antes da gente encerrar então esse bate-papo aqui, eu queria, a gente a gente sente, né, a diferença de um missionário, né, para o aventureiro, né? Porque o missionário está assim, né? Como diz o pastor Fernando Brandão, é sangue M positivo mesmo, tá pulsando, né? Tá pulsando na veia ali, né, e tal, e radiante, né, quando fala-se de missões e tal, e isso é muito bacana. E então assim, mas a gente sabe, e eu sempre falo aqui para os missionários, para que eles, né, no final dos seus bate-papos, desses bate-papos que a gente tem por aqui, para que eles pudessem trazer, né, para as pessoas que estão nos ouvindo, o que você diria, né, para as pessoas que de repente está despertando nela esse chamado? Talvez tenham jovens, talvez tenha aquela mãe, né, que está ali, o jovem já falou, poxa, eu gostaria, né, e a mãe está ali, porque a gente sabe que no início, né, você sonha normalmente para os filhos profissões, você que não tem esse chamado missionário e tal, né, que é uma pessoa comum, normal, né, é, normal é ótimo, né? É uma pessoa, uma pessoa normal, né? Então, assim, aí você sonha para os filhos, né? Profissões glamurosas, vai ser um professor, vai ser um engenheiro, um médico, um isso, um aquilo, né? Mas aí talvez já começou ali aquele conflito interno, conflito que teu pai teve, né? No início de tudo, né? E depois o próprio Deus foi e falou no coração, ministrou no coração dele. O que você diria, né? De repente a esses pais e aos jovens ou a pessoas, né, que estão aí ainda nesse momento, fala, poxa, é eu, essa mulher falando aí é eu, essa irmã falando aí é o que eu queria estar fazendo, né, mas não conseguiu se desvencilhar, se desapegar, o startar esse momento, se colocar à disposição. O que você diria a essas pessoas, missionária? Acho que a primeira coisa é que se a gente entende o que significa a experiência de salvação, né, o tamanho desse sacrifício que Jesus fez pelos nossos pecados, sem ter culpa nenhuma. Se essa mensagem alcança o nosso coração, ela deve ser o que rege a nossa vida, a nossa existência. A gente não pode viver um cristianismo alheio à mensagem da salvação. E essa mensagem da salvação alcança o nosso coração para que a gente comunique ela a todas as pessoas ao nosso redor. Então, a gente precisa entender que se a gente entende que quando Jesus entra na nossa vida, toda a ótica de vida precisa ser transformada e a nossa cosmovisão precisa ser uma visão do que Jesus está fazendo e do que ele quer fazer, a gente não pode viver alheio à vontade dele. A gente tem que viver uma vida de entrega e rendição total para que a vontade dele aconteça na nossa vida. Eu aprendi recentemente uma lição que eu nunca vou esquecer. Tudo que a gente escolhe na vida tem uma consequência. Uhum. Toda obediência que a gente dá, né, oferece a Deus, ela tem uma consequência. Eu não estou indo para Guiné-Bissau sabendo que vão ser só flores. Eu sei que tem uma consequência dessa obediência. Né? Tem uma família que fica no Brasil, né? Meus filhos têm avós, eu tenho mãe, eu tenho sogra, tenho tios, tenho parentes, tenho os amigos, tenho as relações, tem o conforto que a gente desfruta nesse tempo aqui no Brasil, que a gente já é a nossa cultura, é o conforto da língua, é o conforto da comida, do clima. Então tem uma consequência. Só que quando a gente obedece a Deus, ele toma para ele as consequências da nossa obediência. Quando a gente escolhe desobedecer a Deus, ou seja, viver uma vida que diz respeito aos nossos interesses, aquilo que a gente quer fazer, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos sonhos, vem uma consequência disso também. Só que eu tomo para mim a consequência dessas escolhas. Então, eu sei que pode dar medo, eu sei que você pode ficar insegura com relação ao seu futuro ou ao futuro do seu filho. Eu sei de tudo isso. Mas na palavra de Deus, a gente tem promessas do Senhor de que Ele está com a gente o tempo todo. De que Ele é um Deus que tem planos de um futuro, de esperança para nós. De que Ele é um Deus que pode fazer muito mais do que aquilo que a gente pensa ou sonha.
que Ele é um Deus que caminha com a gente no meio da tormenta e que nos garante bonança também. Então, assim, a Bíblia, ela o tempo inteiro nos respalda e nos dá a paz que a gente precisa para caminhar em direção ao Senhor, na certeza de que é Ele que está com a gente conduzindo todas as coisas. Então, não resista, porque eu acho que é muita loucura. A pessoa olha para a gente que é missionário, está indo para o campo levando 3 crianças e fala que a gente é louco, né? Mas eu acho que é loucura, assim, a pessoa que escolhe desobedecer a Deus, porque isso aqui que a gente vive é passageiro, o que tem para nós é a eternidade. E eu acho que tem que ser muito doido para chegar diante de Deus e querer justificar a desobediência, sabe? Nossa, tem que ser muito doido. Eu prefiro só dizer, Senhor, o Senhor me confiou e está aqui, eu obedeci, toma, né? Estou pronta. Então, eu acho que é isso, assim, é viver uma vida de obediência, é conhecer intimamente a Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que a gente precisa de combustível para, mesmo com os nossos medos, a gente caminhe em direção àquilo que Deus quer que a gente faça. Então, não espere você se sentir completamente pronto, não espere você não ter mais medo, faz parte do processo isso, mas pegue tudo isso, ponha diante do Senhor e tenha um coração que deseja obedecer a Ele, independente daquilo que você sente. A gente não pode ser movido pelo que a gente sente, a gente tem que ser movido pelo Espírito Santo de Deus, que nos conduz aonde Deus quer que a gente esteja.